Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que diz assim: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa, hein? O sangue de Jesus Cristo, que Ele ofereceu a si mesmo, por nós, para nos purificar da nossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que o sangue de Cristo, que nós só conseguimos entender através do Espírito. Ele fala aqui do Espírito Eterno, Espírito com letra maiúscula, do Espírito de Deus Eterno. Nós só conseguimos entender o poder do sangue de Jesus Cristo através de uma operação do Espírito Santo. E ele fala aqui que esse sangue de Jesus ao se oferecer na cruz do Calvário, Ele se ofereceu, Ele se deixou ser crucificado. Ele se entregou para ser crucificado. Ele podia ter fugido no Getsemane, mas não, Ele se entregou por nós. Ele se ofereceu em sacrifício vivo. Ele deixou que os homens o matassem para que fosse cumprida a vontade de Deus que já estava profetizada antes da fundação do mundo, porque antes da fundação do mundo o cordeiro já tinha sido imolado, e João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Então tudo aconteceu para que as profecias se cumprissem. E ele fala assim, ele ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Ou seja, ele não tinha mancha, ele não tinha pecado, ele era santo. Ele não se contaminou com as coisas desta vida. Ele não se contaminou com as coisas que o mundo oferece. Ele não viveu para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, não. Ele se preparou a vida toda, durante 30 anos ele se preparou para poder fazer a vontade de Deus. Ele se preparou para ser erguido no madeiro. E nós precisamos nos preparar a todo momento para o arrebatamento da igreja. Então nossa vida é uma preparação, que eu tenho que abrir mão das coisas do mundo, daquilo que o mundo me oferece. Eu não posso ter como prioritário satisfazer os meus desejos, nem minhas vontades, mas eu tenho que me preparar para cada vez mais estar pronto para fazer a vontade soberana de Deus. Preste atenção nisso. Quanto mais nós nos preparamos e buscamos fazer a vontade de Deus, mais nós abrimos mão dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas razões, porque nós sabemos que tudo que nós fazemos é pela vontade de Deus. E Jesus se entregou sem ter pecado, sem ter mancha, sem ter se corrompido. Ele foi santo. E nós temos que nos preparar para quando Jesus vier nos buscar, nós estejamos assim como Jesus, imaculados, sem mancha, sem pecado, sem nos contaminar com as coisas do mundo. Ou seja, nós temos que estar de uma forma santa, preparados para Ele vir nos buscar. E Paulo fala isso também em 2 Coríntios capítulo 9. Veja, Ele purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Olha que interessante, eu só consigo servir verdadeiramente a Deus. Tem uma diferença em servir a Deus e servir verdadeiramente a Deus. O servir a Deus é que eu faço as coisas e acho que estou servindo e que estou agradando. Agora, servir verdadeiramente a Deus, só quando a minha consciência for purificada das obras mortas. Só quando eu conseguir fazer separação daquilo que é a obra morta e daquilo que não. Preste bem atenção. Muitos são religiosos e creem que para agradar a Deus eles precisam fazer obras. Os judeus, para agradar a Deus, eles tinham que cumprir a lei. Cumprir a lei era fazer obras. Tanto que eles chegaram ao ponto de cumprir
grande parte da lei, e Deus fala: não me agrado dos vossos sacrifícios, que fazia parte da lei. Não me agrado dos vossos sacrifícios, porque o vosso coração não é sincero. Em vão me servem com lábios impuros, insinceros. O que Deus procura é um coração contrito e quebrantado. Então nós temos que ter cuidado, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então só depois que a minha consciência for purificada das obras mortas, só depois que eu deixar as obras que eu tenho que fazer para conseguir uma espécie de troca, se eu fizer eu consigo. Não, com Deus não é assim. Deus nos dá de graça. E nós temos que retribuir adorando em espírito. E quando nós estamos em espírito, nós passamos a fazer obras para Deus. Porque a fé sem obras é morta, mas nós não fazemos obras mortas. Nós fazemos obras vivas. Porque nós somos impulsionados pelo Espírito, e a lei, as obras da carne, aquilo que eu tenho que fazer como espécie de troca, isso mantém a minha mente suja e contaminada e não me deixa verdadeiramente servir a Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar a minha mente das obras mortas. Eu preciso clamar a Deus para que Ele me dê mais do seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo tipologicamente fala do sangue de Cristo. Quanto mais o Espírito entrar na minha vida, mais a minha mente será purificada. Ou seja, quanto mais eu tiver o sangue de Jesus sobre mim, que é o Espírito Santo, mais a minha mente será purificada, e cairá dos meus olhos a venda, que não me deixa ver as obras vivas, e eu me apego às obras mortas. Que Deus nos ajude a enxergar verdadeiramente o que é lhe servir através do sangue de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.